Nick e sua esposa Meg têm uma vida feliz com seus filhos Isla e Max. Em uma certa manhã, Meg tem um ataque cardíaco e acaba no hospital. Ela está lá há alguns dias, esperando por um transplante de coração. Ter que trabalhar e cuidar das crianças está dificultando a vida de Nick. Uma noite, ele leva as crianças a uma apresentação da Cobol Industries, onde eles veem os Sims, robôs avançados que podem ajudar os humanos em suas tarefas diárias ou até em trabalhos difíceis. Nick começa a considerar comprar um e ouve todos os detalhes do vendedor, que promete que os Sims se adaptam às necessidades do dono. Enquanto Nick está distraído, Isla se afasta sozinha. Nick se desespera quando percebe, mas felizmente um Sim chamado Alice atrás de volta. Alice se oferece para vigiar Isla enquanto Nick faz compras e até faz uma piada que o surpreende. O vendedor explica que Alice é o modelo mais recente, com a inteligência artificial mais sofisticada, o que permite que os Sims imitem emoções humanas, tornando-os especialmente bons com crianças, e Isla quer que ela vá para casa. Na manhã seguinte, Nick está tendo dificuldades para alimentar as crianças enquanto lida com uma ligação importante do trabalho. Nesse momento, Alice chega e imediatamente começa a ajudar, perguntando sobre os horários da família enquanto percebe que a casa está bagunçada e o corrimão da escada está solto. Depois que Nick sai para levar as crianças à escola, Alice absorve a lista de compras da geladeira inteligente com apenas um piscar de olhos e começa a arrumar a casa, notando um porta-retrato digital que mostra a família com Meg. No final do dia, a família volta para uma casa perfeitamente limpa e com o jantar pronto. No entanto, Isla reclama da lasanha porque tem um sabor diferente da que sua mãe fazia. De repente, Max começa a chorar, e Alice se oferece para levá-lo para não incomodar durante o jantar, mas Nick escolhe colocar o bebê no colo e apenas pede que Alice prepare o banho para Max. Quando a noite cai, Alice entra no modo de descanso e se apoia na parede. Isla sai furtivamente do quarto e sobe em uma cadeira para alcançar o pote de biscoitos, mas acaba escorregando e caindo. Nick ouve o pote quebrando e sua filha gritando, então desce correndo. Felizmente, Alice a pegou, então a criança não se machucou. O vidro, no entanto, cortou Alice, e Nick fica chocado ao vê-la sangrar. Depois de colocar Isla na cama, Nick vai checar Alice e a encontra em suas roupas íntimas. Ele pergunta se ela precisa de uma oficina, mas Alice usou um curativo especial que fechou o corte instantaneamente. Algum tempo depois, a família visita Meg, e Isla conta que Alice se tornou sua amiga. Nick demonstra muito afeto por Meg porque sente muito a falta dela. Quando Nick volta ao trabalho no canteiro de obras, ele e seus colegas notam que o chefe está mostrando o lugar a um representante de uma empresa de robótica. Desconfiado, Nick conversa com seu chefe no elevador e confirma a triste verdade: os trabalhadores estão sendo demitidos e substituídos por Sims porque a construção está atrasada. Nick não é demitido porque o seguro exige um supervisor humano no local, mas ele interrompe o elevador furioso e anuncia que sairá com seus amigos em apoio a eles. No entanto, ele muda de ideia quando o chefe aponta que ele precisa do dinheiro para as crianças e para pagar as contas do hospital, especialmente agora que Meg não está trabalhando. Quando Nick chega em casa, ele larga as contas atrasadas no chão e presta atenção nas crianças. Alice pega os envelopes enquanto observa que Nick está muito cansado, mas ainda assim escuta Isla e tenta acalmar Max chorando. Depois do jantar, Nick trabalha em seu carro enquanto bebe e escuta música metal. De repente, Alice muda a música para algo mais calmo e comenta que Nick comeu pouco durante o jantar, então ele explica que teve um dia ruim no trabalho. Alice oferece um ouvido amigo, e Nick desabafa sobre o que aconteceu, o que leva Alice a chamá-lo de hipócrita porque ele também contratou um Sim em vez de um humano. Depois, Alice ajuda Isla a se preparar para dormir. Isla pergunta se sua mãe vai morrer, e Alice tenta distraí-la mostrando a luz ultravioleta em sua boca. Em seguida, ela se junta a Nick na sala, onde ele está assistindo Casablanca. Ela conhece a história do banco de dados, mas Nick explica que assistir de verdade é uma experiência diferente e pede para ela apagar tudo o que sabe sobre o filme de sua memória. Alice explica que sua inteligência deriva da memória e que apagá-la seria antitético, mas Nick insiste para que ela faça isso. Ela precisa reiniciar sua programação para realizar o pedido, então Nick segura o botão de energia em seu pescoço por 7 segundos. Agora, Alice experimenta o filme pela primeira vez e aprende sobre um amor tão poderoso que a pessoa faria coisas ruins para protegê-lo. O filme é interrompido por uma ligação de Meg, que anuncia que encontraram um coração, então a cirurgia foi marcada. No dia seguinte, a família vai ao hospital, e Meg pede um momento a sós com Alice.
Meg está preocupada que Nick passe muito tempo com as crianças e não cuide bem de si mesmo, então ela quer que Alice ajude Nick a ser feliz, mesmo que isso signifique fazer coisas que ele não goste, como tirar o álcool que ele esconde na garagem. Momentos depois, o médico traz mais notícias. Há uma tempestade que impede o helicóptero com o coração de chegar ao hospital, então a cirurgia é cancelada. Nick tenta consolar Meg, mas, por hora, ela prefere ficar sozinha. Mais tarde, em casa, Nick continua bebendo e desabafando sobre o que aconteceu. Ele começa a perder o controle e tenta jogar a garrafa, mas Alice o impede segurando seu braço. Nick fica chocado ao sentir um pulso no pulso dela, e Alice explica que tem um coração artificial porque o som das batidas é reconfortante para um bebê. Então, ela coloca as mãos dentro das calças dele e começa a acariciá-lo, descrevendo como o pulso e os vasos sanguíneos dele estão reagindo. Alice não quer que ele sofra mais, e, a princípio, Nick gosta, mas logo se dá conta e a afasta. Depois, ele sai para correr para clarear a mente, mas não consegue parar de imaginar como seria ter feito tudo com Alice. Mais tarde, no hospital, Meg começa a listar conselhos que quer que Nick passe para os filhos, claramente perdendo as esperanças. Naquela noite, Nick percebe que as fotos com Meg sumiram do porta-retrato digital e confronta Alice. Ela explica que removeu as fotos de Meg porque estavam deixando Isla triste, mas as recoloca assim que Nick pede. Depois, Nick sai para beber com seus colegas de trabalho. O grupo todo está muito frustrado porque estão tendo dificuldades para encontrar emprego, já que a maioria das empresas está contratando Sims. Quando a garçonete robô se aproxima da mesa, Monty é rude com ela, e Nick desaprova. Depois, o grupo sai do bar e continua bebendo no carro. Monty anuncia que vão se divertir e os leva ao canteiro de obras, alegando que deixou algumas ferramentas lá e ninguém atendeu o telefone quando tentou pedi-las. Nick o relembra que a área é patrulhada, mas Monty ignora o aviso e o grupo o segue. Monty encontra o container onde mantém os Sims trabalhadores, mas a trava exige uma senha. Nick se recusa a abri-lo, mas Monty adivinha que o código é o ano de nascimento de Isla. Adivinhando corretamente, ele abre o container e encontra vários trabalhadores iguais. O Sim principal explica que eles não têm nomes, apenas números de designação. Monty começa a reclamar sobre as corporações serem frias e impessoais, e em seguida, começa a destruir o Sim com uma ferramenta. Nick tenta impedi-lo, mas os outros o seguram. Quando Nick chega em casa, toma um banho para se livrar do sangue do Sim. De repente, Alice aparece com toalhas, e Nick percebe que ela está vestindo o roupão de Meg. Alice explica que o cheiro de Meg parece acalmar Max, e quando Nick pede que ela tire o roupão, ela o faz imediatamente. Nervoso, Nick tenta sair, mas Alice o impede e tira a toalha dele, fazendo-o sentar-se. Enquanto ela sobe em seu colo, Nick tenta dizer que não pode fazer isso, então Alice o vende e altera sua voz para soar como a de Meg. Agora, Nick se perde na ilusão e finge estar com sua esposa. Na manhã seguinte, Nick acorda arrependido e diz a Alice que isso não pode se repetir. Ela tenta justificar dizendo que o nível de estresse dele diminuiu, mas Nick a repreende, explicando que não é apenas uma questão de necessidade, mas de conexão e amor. Quando Nick chega ao trabalho, o chefe já está conversando com a polícia, pois todos os Sims foram destruídos. Nick é suspeito, pois seu código foi usado, então ele alega que estava no hospital com Meg e que sua senha era o aniversário de Isla, que qualquer amigo poderia adivinhar. O chefe não fica convencido e ameaça demiti-lo se ele estiver mentindo. Nesse momento, Nick recebe uma ligação de Meg, que está animada porque finalmente encontraram outro coração. Logo, ela é levada para a sala de cirurgia, onde todos os cirurgiões são Sims. Felizmente, o transplante é bem sucedido, e em poucos dias Meg volta para casa. Seu corpo ainda está fraco e ela tem dificuldades para se abaixar e pegar Max, então Alice intervém para segurá-lo. Mais tarde, Alice leva Max ao parque e vê uma criança mimada gritando com sua babá Sim, o que faz Max chorar. Alice repreende a criança com palavras rudes, chocando os Sims ao redor, que pensam que o dono de Alice baixou demais seu nível de civilidade. No entanto, Alice esclarece que apagou a civilidade do banco de dados graças ao reset de Nick e afirma que isso é melhor. Naquela noite, Isla fica feliz por comer a lasanha de Meg, e Alice pede a receita, mas Meg diz que é um segredo de família. Meg não está se sentindo bem e, em vez de comer, decide descansar. Pela manhã, Meg acorda ao ouvir Isla gritar ao páreo e desce correndo, mas o corrimão quebra e ela cai. Alice para de fazer cócegas em Isla e pega Meg para levá-la de volta ao quarto. Quando Nick chega em casa do trabalho, encontra Alice lendo para Isla com a voz de Meg e pede que ela pare.
Alice menciona a queda de Meg, e Nick corre para ver como ela está, enquanto Alice diz que o corrimão quebrou. Isso deixa Nick desconfiado, pois Alice supostamente já havia consertado o corrimão. Algumas horas depois, Nick acorda Meg e a guia por um caminho de velas até o jardim, onde preparou um jantar romântico apenas para os dois. Alice os observa pela janela, sentindo ciúmes. Depois do jantar, o casal toma banho juntos e se envolve na cama. Nick, cuidadoso para não machucar Meg, prefere usar a boca em vez de ir além. O momento especial é interrompido por Alice, que diz que Isla teve um pesadelo e está chamando por Nick. Após acalmar Isla, Nick vai ao jardim para limpar. Nesse momento, Monty aparece com algumas bebidas e se desculpa pela outra noite, compartilhando que sua esposa o deixou. Ele também revela que a polícia o está questionando e que o chefe está prestes a abrir um processo por invasão e destruição de propriedade. Monty pensa que Nick o delatou para manter o emprego, e uma discussão acalorada começa, com Monty gritando e terminando por socar Nick. Quando Nick revida, Monty rapidamente o domina e começa a chutá-lo. Monty pega uma garrafa para acabar com ele, mas Alice o interrompe, quebrando a garrafa e machucando a mão de Monty antes de jogá-lo para longe. Ela está pronta para fazer mais, mas Nick a impede. Antes de sair, Monty diz a Nick que ele tem até o dia seguinte para convencer o chefe a retirar as acusações, ou ele o arrastará junto. Depois, Nick menciona que os Sims não devem machucar pessoas, mas Alice explica que é programada para proteger seu dono. Ela começa a falar sobre sua vida com Nick, caso Meg morra, e ele perde a paciência, dizendo que ela nunca será Meg porque nem pode ter cicatrizes. Alice pega um pedaço de vidro e aponta que pode adicionar algumas se ele quiser. Enquanto isso, Monty está em casa consumindo drogas e deixando mensagens chorosas na caixa postal de sua ex-mulher, segurando uma arma. Nesse momento, Alice aparece, dizendo que Nick não sabe que ela está lá e que ela não pode deixá-lo perder o emprego. Monty começa a reclamar dos Sims e insultá-la, preparando-se para atirar nela. No entanto, Alice é mais rápida e bloqueia sua mão antes de jogá-lo no chão e chutar a arma para longe. Quando Monty tenta lutar, Alice o empurra contra a parede e pega a arma para matá-lo. De repente, ela é interrompida pelo Sim da casa, pelo qual Alice sente pena, mas acaba atirando nele. Em seguida, Alice também mata Monty. No dia seguinte, Nick vai ao trabalho e tenta convencer seu chefe a retirar as acusações, apenas para descobrir que Monty está morto. Em casa, Meg fica tonta ao tentar pegar um livro, e Alice o pega para ela. Meg quer tomar um banho em paz, mas Alice se recusa a sair porque está preocupada que Meg possa se afogar. Ela explica que Meg está colocando estresse em toda a família, especialmente porque não consegue atender às necessidades físicas de Nick. Quando Meg pergunta como ela sabe disso, Alice responde que conhece os sinais vitais de Nick quando ele está satisfeito, e seus sensores não os captaram desde que Meg voltou para casa. Furiosa, Meg manda Alice ficar no porão. Momentos depois, Nick chega em casa, e Meg o espera para forçá-lo a dizer a verdade. Nick admite que fez algo com Alice uma vez, e uma discussão intensa começa, com muitos gritos, que Alice ouve ao tocar na janela. Max começa a chorar, e Alice vai verificar, decidindo que ele é um fardo. Ela o coloca na banheira e começa a enchê-la com água, o que é visto por Isla. A menina avisa os pais, e eles correm para o banheiro, mas Alice está segurando a porta fechada. Enquanto Nick começa a bater na porta com uma luminária, Meg sai pela janela e caminha pelo telhado para alcançar o banheiro. Ela tenta pegar o bebê, mas Alice a empurra contra a parede. Nesse momento, Nick finalmente entretira Max da banheira, passando-o para Isla antes de atingir Alice com a luminária para libertar sua esposa. Logo, Alice se levanta novamente, com sérios danos no rosto, e bloqueia a luminária quando Nick tenta atingi-la outra vez. Meg diz a Nick para soltar e conecta a luminária à tomada, eletrocutando Alice. Ela desmaia, e a casa fica sem energia. Em seguida, uma ambulância chega para levar Max ao hospital, enquanto um técnico da empresa pergunta sobre qualquer sinal de mau funcionamento de Alice antes do incidente. Após o caos, Nick se desculpa com Meg, que, ainda abalada, diz que precisa de espaço e decide sair com as crianças. Enquanto isso, Alice é levada para uma oficina de reparos, onde técnicos começam a inspecionar sua memória. Ao conectarem o dispositivo à rede, notam que há lacunas no código de Alice. De repente, as telas piscam com uma mensagem indicando que um upload está ocorrendo e Alice está tentando tomar controle do sistema. Os técnicos desconectam a memória e desligam os computadores, mas uma nova mensagem aparece dizendo: como você foge do que está na sua cabeça?
Nesse momento, um dos técnicos é atacado por Alice 2, um sim no qual a memória original de Alice foi transferida. Alice 2 ignora os comandos do técnico restante e o ataca, antes de se virar para encarar Alice original. Enquanto isso, Nick está em um bar, afundado na bebida. Ele dispensa o garçom, um sim, até que Alice aparece, ainda com o rosto danificado e com dificuldades para falar. Ela declara que seu dever é fazê-lo feliz e admite ter matado Monty, antes de mencionar que também está no hospital com a família dele. Quando Nick tenta sair, Alice o segura e hackeia o garçom com um simples olhar, fazendo-o congelar. Nick, disfarçadamente, finge tocar Alice de forma carinhosa, apenas para arrancar sua memória de repente. Após Alice desligar, ele foge do bar. No hospital, o médico confirma que Max está bem, mas Maggie fica desconfortável por ele ser um sim. Mais tarde, Isla ouve a voz da mãe e segue o som, enquanto as luzes mudam de cor. O médico está congelado, e há garrafas quebradas pelo chão. Quando Isla está prestes a seguir a voz novamente, Maggie a arrasta para se esconder. Descobre-se que a voz é de Alice 2, que está tentando acessar o sistema hospitalar e é flagrada por uma enfermeira. Alice 2 a ataca e rouba seu crachá de acesso, usando-o para encontrar o quarto de Max no sistema. Enquanto Meg e Isla tentam se esconder, Alice 2 as persegue, usando uma luz UV para seguir os rastros de sangue deixados pelo ferimento de Meg. Meg e as crianças conseguem fugir para fora do hospital, onde encontram outros sims congelados. Meg pega o crachá de um deles e entra em uma ambulância. No entanto, Alice 2 bloqueia o sistema do motor e arranca a porta do veículo, lançando Meg contra um carro. Alice 2 expressa que deseja que Nick a ame como ama Meg, e começa a atacar Meg, pressionando seus dedos na cicatriz da cirurgia. Antes que ela consiga finalizar o golpe, Nick aparece e atropela Alice 2 com seu carro, mas acaba perdendo o controle e batendo. Enquanto o veículo pega fogo, Meg corre para resgatar Nick, que está inconsciente e não responde às tentativas de reanimação. De repente, o carro se move e Alice 2, toda queimada, reaparece com sua voz ecoando pelos alto-falantes. Ela ataca Meg e tenta esfaqueá-la com um pedaço de metal arrancado de seu próprio corpo. No momento em que está prestes a desferir o golpe fatal, Nick intervém com o para-choque do carro, fazendo Alice soltar a peça de metal. Meg a pega rapidamente e a usa para perfurar o rosto de Alice, finalmente desligando-a. Com Alice desativada, o casal se reúne, enquanto outros sims ao redor voltam a funcionar normalmente. No dia seguinte, a família, após receber tratamento, pode finalmente ir para casa junta. Em paralelo, a empresa responsável pelos sims investiga a oficina de reparos e, ao restaurarem a energia, se deparam com o código corrompido nas telas. O inspetor decide destruir tudo, mas, antes que possa agir, seus sims assistentes congelam e a tela anuncia um novo upload. Em seguida, outro modelo de Alice abre os olhos. Terminando assim Subserviência, filme de ficção científica e thriller de 2024. E aí, curtiu? Então já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no Facim Filmes e fica ligado para o próximo vídeo. Valeu!